Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição da série de entrevistas com os novos diretores e vice-diretores eleitos pelas unidades universitárias neste segundo semestre de 2020. Hoje nós vamos conversar com os professores que vão estar à frente do IQ, o Instituto de Química da Unesp em Araraquara, na gestão 2020-2024. O diretor, o professor Sidney José Ribeiro, a quem eu agradeço por participar com a gente, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A TV Unesp desempenha um papel importantíssimo, na integração de todos os campi. Eu espero que essa entrevista seja boa e que existam outras no futuro. Obrigado. E a vice-diretora eleita, a professora Denise Bevilacqua. Professora Denise, também muito obrigado por participar com a gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar das nossas ideias, de como foi esse nosso caminho, e também parabenizo a TV Unesp por essa chance e por essa abertura aos diretores, aos novos diretores. Muito obrigada. Para a gente começar então, professores, eu gostaria que vocês se apresentassem para a comunidade unespiana, falassem um pouquinho mais sobre a formação de vocês, a área de atuação de vocês dentro aí da Unesp em Araraquara. Bom, eu sou prata da casa. Eu fiz toda a minha formação aqui no IQ, com doutorado depois de sanduíche, com a Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado nacional, com um sanduíche nacional, e depois fiz um pós-doc na França. Desde então, a gente vem trabalhando aqui no Departamento de Química Geral e Inorgânica. Hoje houve uma fusão de departamentos, hoje é o Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica. E eu trabalho, portanto, com química inorgânica, suas implicações na química de materiais, com aplicações diversas, em áreas diversas, como fotônica, biopolímeros e materiais para biomedicina. Professora Denise? Eu também sou prata da casa como o Sidney. Eu também fiz a minha graduação, um mestrado, doutorado em biotecnologia aqui no IQ também. Eu fiz parte do meu doutorado em Barcelona e depois fui pesquisadora visitante na Universidade de Tecnologia de Tampere, na Finlândia. E desde a minha contratação aqui no IQ, eu dei continuidade a uma linha de pesquisa que foi implementada pelo meu falecido marido, que é a biohidrometalurgia. E hoje eu sou a responsável pelo grupo de pesquisa de bioprocessos aplicados à mineração e ao meio ambiente, no Departamento de Bioquímica e Química Orgânica aqui do Instituto. Então, trabalhamos com várias linhas de pesquisa que envolvem essa recuperação de metais e descontaminação, basicamente. Eu dou aula de bioquímica para os diversos cursos que o IQ atende, química, bacharel, BQT, LIC, engenharia, odonto, e já estou contratada no IQ há 9 anos. Muito legal, 2 pratas da casa, então. Para a gente começar a falar um pouco mais agora da chapa de vocês, vamos falar sobre o nome que vocês escolheram, que é Participação ao Cubo. Por que a escolha desse nome, professores? E como que essa nomenclatura vai ajudar a nortear o trabalho de vocês nesses 4 anos? Bom, a participação ao cubo foi uma ideia do Sidney. A gente queria, com o nome da chapa, representar o que a nossa chapa estava pretendendo no início. O IQ tem uma história linda de 60 anos, esse ano, inclusive, fazemos 60 anos, né? E é uma das unidades mais importantes da Unesp, em termos de captação de recursos externos, produção científica, patente, relacionamento com empresas e, principalmente, é claro, na formação de recursos humanos. Nós temos mais de 1.000 profissionais formados entre bacharéis, licenciados, engenheiros, e mais de 2.000 teses e dissertações defendidas nos 2 programas de pós-graduação, que é Química e Biotecnologia, ambos com nota máxima na CAPES. Então, quando nós pensamos no nome da nossa chapa, nos ocorreu uma gestão realmente participativa e democrática, onde as decisões passassem por esses 3 segmentos, né?
pelos docentes, pelos servidores e também pelos estudantes. Então, nós queríamos passar essa ideia, que é a principal ideia da nossa gestão, ou seja, a participação democrática e responsável de todos os setores nas decisões do IQ. 60 anos, como você falou, professora, de uma linda história, e que vocês começam uma nova gestão diante de um grande desafio, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro passando por isso, que é a pandemia do novo coronavírus. Como está sendo planejar esses primeiros meses de gestão de vocês diante desta pandemia e sabendo que nós estamos, né, ainda com muitas atividades presenciais sem ocorrer, com aulas virtuais ou remotas? Que avaliação que dá para fazer também deste momento virtual até agora? Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou em casa há 9 meses. Por outro lado, eu nunca trabalhei tanto, né? Apesar de a gente estar mais ou menos familiarizado com as ferramentas para o ensino remoto, a passagem do ensino presencial para o ensino remoto exigiu e está exigindo um esforço muito grande de todos, né? Docentes, estudantes, servidores, estamos todos juntos nessa, né? E o trabalho tem sido feito nesse espírito. Mas é claro que os grandes prejudicados têm sido os estudantes, né? Eu estou confortável aqui em casa, com um bom computador, ar-condicionado, internet rápida, etc., né? Os estudantes, por outro lado, né, não é bem assim. Essa crise tem servido para cimentar de vez a certeza que o ensino presencial é imprescindível. As ferramentas multimídia, elas são sensacionais e podem acrescentar coisas maravilhosas, mas estar ali, ao lado do estudante, é muito importante. Quando tudo isso acabar, certamente teremos evoluído muito nessa experiência de ensino. Eu posso complementar, por favor? Claro, professora. Que, assim, a percepção de nós todos a respeito do ensino remoto foi se modificando conforme o tempo e a realidade foi se mostrando mais dura, né? A gente eu pelo menos, né, não imaginávamos que íamos ficar tanto tempo longe das nossas atividades presenciais. Mas, assim, nós todos tínhamos, docentes e discentes, muitas restrições quanto a essa nova plataforma, né? Mas é a única alternativa, é o que nos apresenta no momento, e nós fomos nos adaptando a essa realidade, tanto nós, docentes e alunos. E eu acho, assim, a experiência tem sido positiva na maioria dos casos, principalmente aqui dos casos que a gente tem conhecimento no IQ, na minha pessoal. Então, eu acho que é uma adaptação, mas a gente está saindo, ou passando por isso, nos enriquecendo muito e de diversas formas. Para a gente falar do plano de gestão, então, logo no início desse plano, vocês falam em implementar aos poucos, né, ao longo desses 4 anos, práticas inovadoras de gestão, humanização e politização. A gente vai discutir um pouquinho mais à frente alguns desses tópicos com mais profundidade, mas fale um pouquinho o que seriam essas práticas que vocês pretendem implantar. Bom, a gestão de uma estrutura tão complexa como a nossa, do IQ especificamente, requer responsabilidade com os recursos públicos, muito, e também criatividade para usar esses recursos, que são cada vez mais apertados, aliados às demandas também crescentes. Então, a inovação que a gente se refere a essa gestão participativa e os mecanismos para isso, né? Mecanismos que passam pela humanização. Ou seja, no conjunto de ações que promovam a qualidade dessas relações entre as pessoas, com grande grau de liberdade, a constante busca pela satisfação do corpo de servidores docentes e técnico-administrativos, mantendo o protagonismo dos estudantes, como nós sempre salientamos. Nós não podemos perder de vista que tudo isso aqui existe em função dos estudantes. Então, temos que estar todos focados no nosso principal produto, que são esses profissionais cidadãos. No Brasil, desde 2003, existe a Política Nacional de Humanização, que foi posta em prática para efetivar os princípios do SUS, no cotidiano das práticas de atenção e de gestão. E hoje existe uma grande preocupação das empresas com a humanização de seus processos, né?
todos os fatores de produção, a mão de obra também é um recurso escasso, deve ser valorizado, demissão, contratação, tudo isso custa muito caro à organização, e na universidade isso não é diferente. Nós temos que ter claro que o nosso principal produto são cidadãos. E a formação envolve não somente os estudantes, mas também os servidores, os docentes, né? A gente, na verdade, está num grande laboratório imprescindível para colocar na sociedade formadores de opinião. Então, a gestão deve levar em conta, principalmente, esse bem-estar de todos. Então, apesar de excelentes índices de avaliação, do destaque crescente do IQ, o nosso diagnóstico é que tem um grande grau de descontentamento pessoal e essa fragilidade das relações pessoais. Então, nesse lugar aqui, que como vocês já salientaram, tanto eu como o Sidney somos prata da casa, né? Sempre primou pela amizade, cordialidade e tal. E a gente é testemunha dessa mudança, né? Eu há 34 anos e o Sidney há 40 anos. Além dessas questões sanitárias da Covid, que a gente já citou, nós temos questões financeiras que têm impactado bastante o Brasil, como a gente sabe, né, há muito tempo, e a universidade também é diretamente afetada. Vocês sabem muito bem aí com a questão de déficit no quadro funcional, queda no número de bolsas, de auxílios para os projetos de extensão. Como que vai ser enfrentar esse problema econômico, que é um problema, e ao mesmo tempo atingir o primeiro compromisso que vocês colocam ali no plano de gestão de vocês, que é garantir o ensino público, gratuito e de qualidade? Bom, Júlio, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que todos os gestores da Unesp vão ter que encarar de maneira organizada. O ensino público, gratuito e de qualidade, em todos os níveis que você mencionou, é uma bandeira, né, que precisa ser defendida. Eu, particularmente, não vejo outra saída para desigualdades e problemas da nossa sociedade. Mesmo nos Estados Unidos, né, que alguns liberais, entre aspas, teimam em usar como modelo, o esquema das tuition fees, né, ou as taxas que eles têm lá, já está se mostrando furado, né, com os estudantes se formando completamente endividados. Você está acompanhando na televisão. A educação tem que ser dever do Estado, em todos os níveis. A gente vê que o trabalho conjunto entre as unidades do campus pode otimizar recursos, implementar práticas de extensão conjuntas, por exemplo, e captar recursos de outras fontes. A Unesp ela é muito importante econômica e culturalmente em todas as cidades que ela está presente. Existe um estudo de colegas aqui do curso de Ciências Econômicas do campus de Araraquara que mostra claramente isso. Em Araraquara, a fração da população, para dar um exemplo para vocês, a fração da população que corresponde à comunidade da Unesp é de 2%. Pois bem, esses 2% são responsáveis por quase 40% do ICMS gerado aqui na cidade. As pessoas não se dão conta disso, né? Além dessa importância econômica intrínseca, o perfil do nosso trabalho aqui no Instituto, o trabalho de pesquisa, permite a captação de recursos externos no desenvolvimento de projetos que atendam às demandas e problemas locais, tanto da indústria quanto do setor público. Uma das propostas que vocês trazem também no plano de gestão de vocês é unir um pouco mais, aproximar um pouco mais a graduação da pós-graduação. Como fazer isso na prática, professores, e quais ganhos vocês imaginam que a comunidade vai ter com essa união? Bom, isso é um ponto muito importante e é um outro diferencial que o Instituto de Química tem na comparação com as universidades e com outras universidades. Nós temos uma pós-graduação muito forte. O Instituto de Química tem atualmente, em números, aproximadamente 600 estudantes de graduação e cerca de 300 de pós-graduação, ou seja, metade desse número é de estudantes de pós-graduação. E esses pós-graduandos são formados não somente em química, mas em diferentes áreas correlatas, como engenharia, física, biologia, farmácia, né? Porque os nossos cursos de pós-graduação têm esse caráter indisciplinar
bastante forte, química e biotecnologia. Então, esta é a nossa riqueza. Então, nós costumamos usar essa figura de que se cada estudante de pós-graduação pegar na mão de 2 estudantes de graduação, todos saem ganhando. Então, a formação dos estudantes de graduação será enriquecida por essa convivência. E os pós-graduandos também ganharão a experiência necessária à docência. E essa integração também traz à tona esse espírito científico, né? Que deve permear as conversas de corredor e as atividades acadêmicas no instituto como o nosso. Dentro dessa questão de formação dos alunos, vocês apontam também uma outra necessidade que seria modernizar os currículos, né? Criar, de repente, disciplinas que possam preparar melhor esses alunos para o que a gente chama de indústria 4.0 e permitir que esses alunos também tenham outras formações, outras habilitações. Como que vocês pretendem fazer isso? Zelar pelo currículo, na verdade, é um ponto-chave para permitir tudo isso, toda essa qualidade de formação que o IQ traz ao longo dos 60 anos? Claro, todo mundo tem consciência que a gente está passando por uma revolução na sociedade, e essa revolução inclui a educação e o trabalho, né? Com as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, as plataformas multimídia, etc., né? A gente tem consciência que talvez estejamos formando profissionais para profissões que nem sequer existirão em 10 anos. É preciso, então, se ter isso muito claro, e formar profissionais que, muito mais do que acumular conhecimento, saibam resolver problemas, sejam cidadãos, antes de tudo. Isso inclui a reforma dinâmica dos currículos, trazermos, né, grandes empresas para o campus, incentivarmos a criação de startups, para entendermos o que está sendo feito e quais são as demandas. Essa interação e as parcerias com as universidades dentro do país e no exterior é que julgamos necessária para esse aperfeiçoamento dos nossos próprios cursos. E como que vocês pretendem fazer nessa questão da modernização dos currículos, mexer aí na grade, sem sobrecarregar o que já existe, né, nas costas de professores, de docentes, de servidores técnico-administrativos? Vocês mesmos, a professora mesmo ressaltou aí a questão da harmonia, do quanto um ambiente saudável é importante também para que a universidade consiga desenvolver suas atividades. Bom, não existe mágica, né? Não existe mágica. Nós temos que enxugar os currículos, diminuindo a presença dos estudantes nas tradicionais aulas CUSP-GIS, né? Como a gente costumava ter há anos atrás, né? Nós temos que estabelecer parcerias entre os diferentes campos para o oferecimento de disciplinas comuns, né? São vários os campos onde são oferecidas disciplinas similares em química, né? Araraquara está muito bem, inclusive, localizada geograficamente, muito próxima a diversos campos, aos principais cursos de química, praticamente, do Brasil, né? São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas. Então, por que a gente não pode aproveitar a estrutura desse ensino remoto que se desenvolveu neste ano e criar essa possibilidade? Essa parceria também pode ser desenvolvida, como eu disse, com irmãs, com as públicas, né, do Estado, e também com a Federal de São Carlos, que está aqui também muito próxima. O ensino remoto nos propiciou essa facilidade e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Isso pode contribuir para aliviar a carga de trabalho e também tornar os cursos mais interessantes. Um outro ponto muito bacana que vocês trazem no plano de gestão de vocês é a ideia de promover assistência social e psicológica, não só aos estudantes, mas a toda a comunidade acadêmica de Araraquara, né, os professores, servidores técnico-administrativos. A gente sabe que essa questão da saúde mental vem afetando bastante toda a comunidade, e acho que ainda mais agora com a pandemia, o ensino remoto. Como vocês pretendem promover essa assistência social, essa assistência psicológica aí dentro da unidade? Olha, isso é muito preocupante. Realmente a gente colocou isso como uma prioridade do plano de gestão e, como eu te disse no início, nós assumimos ontem, né? Começamos efetivamente ontem na direção e nós estamos definindo essa estratégia nesse momento.
Na verdade, nós tivemos durante o ano de 2020 programas de acolhimento, né, em parceria com o Santander, por exemplo, né? Mas isso não incluiu assistência psicológica individualizada, que eu pessoalmente penso que é necessário. A gente tem que encontrar meios para isso e estamos buscando isso. É urgente, né? Estamos todos sob intensa pressão, né? E são claros os sinais de estresse em todos. A saúde mental tem que ser prioridade. Está certo, professores. Bom, a gente vai fazer agora uma rápida pausa e no próximo bloco nós vamos saber mais sobre o que os novos gestores do Instituto de Química planejam em relação à internacionalização, aos projetos de extensão e também à permanência estudantil. Não saia daí. Estamos de volta para conhecer mais sobre as propostas da nova diretoria do Instituto de Química da Unesp em Araraquara. Conversam com a gente o diretor Sidney José Ribeiro e a vice-diretora professora Denise Bevilacqua. Para a gente falar um pouco agora sobre a questão da internacionalização, que é outro ponto que vocês destacam no plano de gestão de vocês, vocês falam em ampliar essas parcerias, esses convênios da Unesp, do Instituto de Química, com outras universidades, não só do Brasil, mas também fora do país. Qual que é a importância, professores, desse intercâmbio dos estudantes com outras universidades, conhecer outras realidades? E como fazer isso na prática, aumentar essa aproximação, esses convênios? Olha, Júlia, a internacionalização, ela, na verdade, sempre foi, né, uma das prioridades da atual gestão na reitoria. O professor José Celso, lá da Arex, ele comandou um trabalho intenso nesse sentido, e eu diria que esse trabalho está somente no início. Não há dúvidas, né, na necessidade da internacionalização para o enriquecimento da formação dos nossos estudantes e a troca de ideias. O IQ também sempre ocupou presença de destaque nessa iniciativa, sendo, eu acredito, uma das primeiras unidades da Unesp a promover estágios de seus estudantes de graduação no exterior e teses em regime de cotutela com outras universidades de outros países. Nós fazemos isso há uns bons 30 anos já. O projeto CapSprint, que todos conhecem, foi criado com esse objetivo. E no IQ, nós temos várias propostas em andamento e aprovadas nesse programa. Eu daria como exemplo importante a recente aprovação da Aliança Global de Pesquisa, coordenada aqui no IQ, dentro do programa CapSprint, com o título de Materials for the Future. Esse programa envolve mais de 40 docentes de diferentes campi da Unesp e 4 universidades no exterior. A Universidade de Aveiro, em Portugal, a Universidade de Bordeaux, na França, a Universidade de Laval, no Canadá, e a Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Essa iniciativa ela vai fomentar o nosso programa de internacionalização com atividades previstas para os estudantes, para os docentes e para os servidores. Na minha opinião, e eu espero que isso aconteça, essa AGP, recentemente aprovada, certamente vai resultar num grande instituto virtual de estudos de materiais na Unesp. E eu acho que isso vai ser uma iniciativa pioneira no Brasil. Vocês falam também, professores, em estabelecer mais parcerias com a iniciativa privada para criar novos espaços de trabalho para o pessoal da Química e da Engenharia Química. Como que seriam esses espaços, com qual finalidade e como que cada parte aí vocês imaginam que possa entrar nesse espaço, nessa criação desses espaços? Bom, a crise financeira que se anuncia e que na verdade já é realidade, nos obriga a nos livrarmos de preconceitos, né? De conceitos anteriores, e nós temos que buscar fontes alternativas de recursos. No IQ são desenvolvidos inúmeros trabalhos de pesquisa de ponta em áreas estratégicas como biocombustíveis, energia, meio ambiente e saúde. Então, por que a gente não pode trazer empresas públicas ou privadas interessadas nessa área para dentro dos nossos muros, né? Para trabalhar junto com a gente? Esse é um caminho natural e viável para a captação de recursos, para a modernização dos nossos cursos e para colocarmos nossos estudantes no mercado de trabalho de maneira competitiva. Na verdade, muitos docentes do IQ têm parcerias com empresas privadas, e isso já é algo, vamos dizer assim, rotineiro dentro do IQ.
mas isso tem que ser incentivado, facilitado do ponto de vista burocrático, de maneira que nós possamos dar essa oportunidade aos nossos alunos. E nós também discutimos durante a campanha a criação dos maker spaces, né, desse espaço onde a gente pudesse ter essa integração. Obviamente, de onde vai tirar recursos? Justamente buscando a essas empresas que têm interesse nessas pesquisas de ponta que nós desenvolvemos. Essa é uma das ideias e que nós estamos trabalhando firmemente nesse sentido. No campo das pesquisas, professores, são várias as propostas que vocês trazem ali no plano de gestão de vocês. Algumas um pouco mais simples, né, como dar uma repaginada no site para ampliar o destaque dessas pesquisas, fortalecer a revista do curso, e outras ideias são um pouco mais complicadas, como atrair recursos, né, que cai aí no que a professora acabou de falar, talvez seja buscar a iniciativa privada, e também iniciar a conversa, né, as discussões, para, quem sabe, criar um centro de inovação, de tecnologia de inovação. Falem um pouquinho mais sobre os desafios que vocês vão enfrentar nesse campo das pesquisas e falem um pouco sobre essas ideias de vocês. Os desafios são inúmeros. Para começar, né, as mídias têm sido, na nossa opinião, subutilizadas. A divulgação científica, utilizando as mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, boletins, podcasts, estão entre as atividades que estamos organizando como prioridade, achamos importante. Localmente, a própria TV Unesp tem um acordo firmado aqui com a TV Câmara de Araraquara, que nesse próximo ano vai ter um canal digital aberto para a população. É uma excelente oportunidade para essa divulgação das atividades de pesquisa. O Instituto de Química e os seus docentes, eles apresentam um perfil de pesquisa, como a Denise mencionou, que eu acredito que tem destaque na Unesp. Para ter uma ideia, 40% dos docentes são pesquisadores do CNPq. Ser pesquisador do CNPq é um dos parâmetros de avaliação que a gente pode usar. Eu acredito que poucas unidades da Unesp têm esse perfil. Nós temos pesquisadores importantes e reconhecidos no cenário nacional e internacional, e grupos fortes, muito bem estabelecidos. Por outro lado, nós temos novos docentes que têm encontrado dificuldades em relação à captação de recursos e na atenção às exigências, muitas vezes exageradas, estabelecidas pelas agências de fomento. A gestão do IQ tem que ajudar esses novos docentes, ou seja, investir nos recursos humanos. Eu sou um exemplo disso. Se eu alcancei algum destaque na minha carreira, isso se deveu exclusivamente ao suporte que eu tive no início da minha carreira, aqui mesmo no Instituto. Eu saí para o doutoramento durante o meu estágio probatório. Um pouco tempo depois, eu já saí por 2 anos para o pós-doutoramento. É difícil se imaginar isso hoje em dia, né? Mas como é que se faz isso? A gente tem que incentivar a formação continuada, a realização de estágios no exterior, aliviando a carga administrativa e atendendo às demandas qualificadas dos departamentos. Eu penso que é natural, acho que é importante falar isso aqui, que determinado docente tenha maior afinidade com a pesquisa, enquanto o outro tenha para a docência e o outro para a extensão. Na minha opinião, é impossível ser igualmente competente nas 3 atividades, né? Isso faz a gente lembrar da síndrome do pato, que todos devem conhecer, né? O pato, ele anda, ele nada e ele voa, mas nenhuma dessas coisas ele faz direito. É preciso valorizar as atividades de pesquisa, ensino e extensão com o mesmo peso. A avaliação docente foi um tema recorrente da recente campanha eleitoral para a reitoria. E um dos compromissos assumidos pelos professores Pascoal e Maísa, que venceram as eleições, foi de rever os critérios de avaliação docente. Nós vamos apoiar essas ações e encontrar uma avaliação que valorize as atividades onde o docente ou o servidor técnico administrativo seja bom. Em relação ao Centro de Inovação, essa é uma ação inédita e original no Brasil. Um lugar que seja um espaço para a criação de startups, para os makerspace, que a Denise já comentou, para atrair as empresas, fazer reuniões de negócios, para as empresas oferecerem cursos de extensão para os nossos
alunos e vice-versa. Então, esse centro de inovação, tecnologia e negócios, ainda é virtual, obviamente, né? Mas a gente espera, em pouco tempo, ter ele fisicamente aqui no Instituto de Química. Isso vai ser uma ação muito importante para a promoção das nossas atividades. Dentro do tripé, né, que norteia a Unesp, que você citou aí, professor, o ensino, a pesquisa e extensão, a gente sabe o quão importante a extensão é para os alunos que participam e também para a comunidade em que esses projetos são aplicados. E vocês trazem várias propostas em relação à extensão, e aí fica aquela pergunta, né, novamente, como tentar ampliar esses projetos, ou pelo menos manter, diante das questões econômicas que tanto afetam a universidade? Novamente, o caminho aí é criar soluções para buscar recursos. Como que vocês imaginam o campo da extensão? Bom, um dos aspectos que nós chamamos a atenção na nossa campanha se refere, de fato, à extensão e à sua importância, em vários aspectos, mas para combater esse obscurantismo, essa negação à ciência que nós assistimos diariamente, né? Nós temos que mostrar para as crianças, para os nossos jovens, que a ciência é bonita, é interessante, é divertida, né? Nós temos que formar cidadãos que consigam discutir temas importantes, como vacinas, destruição do meio ambiente, né? Aquecimento global, etc. Bem ou mal, nós temos uma bela base de pesquisa e ensino aqui, que nos permite incrementar essas atividades de extensão. É importante salientar que nós, no IQ, nós temos vários programas de extensão que funcionam muito bem, que têm um papel muito importante em tudo isso que a gente destacou. A gente pode destacar, por exemplo, o CUCA, né, que é o ensino, o cursinho, né, pré-vestibular. Nós temos o Centro de Ciências, nós temos o PET, que é um programa do MEC, é um programa federal, nós temos o Alquimia, nós temos vários desses programas de extensão, e a ideia nossa dessa nova gestão é integrar essas ações, né? A gente sabe do quanto esses programas de extensão, esses projetos de extensão impactam na vida do aluno, impactam positivamente na vida do estudante. E a gente tem que, então, trabalhar em conjunto com essas possibilidades, com a instituição apoiando essas atividades, e também lembrar que a gente, no IQ, tem uma boa relação com a prefeitura, com algumas empresas da região, né? Então, todos devem contribuir para que a gente estabeleça essa cooperação e que essa educação possa se estender aos diversos níveis, né? Desde crianças, adultos. Nós temos aqui como foco da Exatas em Araraquara passar essa informação, temos a obrigação de tornar essa ciência, popularizar a ciência aqui na comunidade, na nossa comunidade. Dentro dessa ideia de popularizar, professora, eu já passo para a próxima pergunta, que tem a ver ainda com a extensão, que vocês falam em tentar aproximar mais o IQ dos alunos do ensino fundamental e médio, tanto das escolas públicas quanto das escolas da rede privada. Qual que é a importância disso, de trazer esses alunos para mais perto da universidade? Como a Denise acabou de dizer, né? Isso é muito importante na formação dos cidadãos, né? E nós temos que ir às escolas, né? A gente tem que trazer as escolas para a universidade. A gente tem que transformar, por exemplo, o Centro de Ciências, que a professora Denise mencionou, num ponto turístico de Araraquara, né? A gente conhece exemplos em outras cidades no Brasil, onde os espaços de ciência ou os centros de ciência são pontos turísticos de visitação, né? Isso a gente pretende fazer, ampliando e dando maior importância para o Centro de Ciências. A gente também tem que incentivar a organização de eventos, né, como Olimpíadas de Ciências, exposições, concursos, ou seja, dando a cara para bater, né, e aparecendo. É comum as pessoas de Araraquara, eu creio que é a mesma coisa em outras cidades, não saberem o que se faz no campus, né? Ninguém sabe o que se faz na Unesp, e algumas vezes elas não sabem nem que a universidade é gratuita, para vocês terem uma ideia, né? Sem contar, né, a campanha daqueles obscurantistas e negadores da ciência, né, que a Denise mencionou, que taxam, né, os professores e estudantes como vagabundos e maconheiros. Vocês têm visto isso na televisão, né, constantemente.
Então, é só indo de encontro às escolas e saindo na rua e divulgando ciência, implementando uma educação científica como base, é que a gente vai, talvez, né, mudar essa realidade. Essa é a ideia. A gente passa agora para o tema, então, da permanência estudantil. Nós sabemos que a Unesp é pioneira, né, em permitir o acesso cada vez maior de alunos da rede pública, alunos pretos, alunos pardos, alunos indígenas, aos cursos de graduação. Hoje esse número no vestibular chega a 50% das cotas, das vagas oferecidas. Mas a gente sabe que esses alunos, muitas vezes, eles têm dificuldades inclusive financeiras, para permanecer na cidade, para permanecer nos cursos. Como vocês pretendem atuar nessa questão da permanência diante de todas essas dificuldades, mais uma vez, econômicas, que também, né, afetam a universidade? Bom, a Unesp, como você falou, nós somos pioneiros nisso e também em ter criado vários programas de permanência estudantil. A Unesp tem vários programas, né, de bolsas de assistência, e nós aqui do IQ, ou nós não só do IQ, né, mas daqui do campus de Araraquara, nós temos que incrementar esses programas, né, nós temos que dar condições aos estudantes. O exemplo claro está aí nessa situação atual, né, de ensino remoto. A gente, docente, tem computador bom, internet, ar-condicionado, cadeira, enfim, condição para participarmos dessas atividades, né, desenvolvermos essas atividades. E ainda assim a gente tem problema, ainda assim tem situações que cai a conexão, dá tudo errado, enfim. Mas eu acho assim, também a direção e o conselho de curso têm estado atento a essas demandas nos alunos individualmente e tentado atender da melhor maneira possível. Mas eu acho importante um outro ponto nesse sentido da permanência estudantil que agora quero retomar. A minha experiência, eu fui tutora do PET, né, que é esse programa do MEC, e na conversa com os alunos e também com os outros alunos, a gente é importante dar condições de permanência, mas a condição psicológica também vai muito nesse sentido de estimular a permanência. E essa participação, envolver os estudantes de maneira que eles se sintam pertencentes a essa comunidade, através dos projetos de extensão, eu acho que também é um desses motivos que reforçam o vínculo desses estudantes com a cidade, reforçam o vínculo do estudante com a comunidade e que, juntamente com as ações financeiras da universidade, de oportunidades, contribuem para essa permanência estudantil, sem dúvida nenhuma. Em relação aos espaços físicos aí do campus, aí da unidade, vocês falam em reestruturar algumas coisas, em ocupar alguns espaços que hoje estão um pouco mais ociosos. Aqui, na verdade, a ideia é também trazer um pouco mais de qualidade de trabalho para os próprios docentes, para os próprios servidores. Claro. Eu não diria que existam espaços ociosos, propriamente ditos, né? Mas a ocupação dos espaços públicos, né, tem que ser otimizada, né, para garantir a todos as mesmas condições para desenvolver os seus projetos. Isso passa, obviamente, por um levantamento desses espaços, das demandas, e principalmente dos planos, né, de desenvolvimento departamental e institucional, né. O IQ e os departamentos têm que ter um plano de desenvolvimento claro, né, e dinâmico, onde essas questões sejam contempladas naturalmente, né? Então, isso será a pauta dos órgãos colegiados, com certeza, sim. Bacana. Antes da gente encerrar, então, professores, eu gostaria que vocês deixassem aí um recado para a comunidade acadêmica do IQ, o que eles podem esperar de vocês nessa nova gestão. Bom, é a primeira vez que tanto eu como o Sidney ocupamos esse cargo tão importante de gestão, né? Muitas vezes os diretores já foram vice-diretores e tal, mas isso não aconteceu na formação da nossa chapa. Inclusive, a nossa chapa foi montada remotamente, discutida remotamente, eleição remota, tudo remoto. A gente foi se encontrar assim
muito tempo depois da eleição, né, Sidney? Tanto eu quanto o Sidney temos uma coisa em comum. Além de sermos prata da casa, nós temos esse envolvimento com a instituição, esse compromisso, né? Então, todo mundo fala, nossa, mas é uma loucura. De fato, a gente está assumindo uma carga de trabalho, mas é uma carga de trabalho que vem junto com o compromisso, né? Com o compromisso de devolver à instituição, aquela que nos formou, que deu tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que nós recebemos, é esse nosso compromisso, né? Então, a gente quer liderar, a comunidade nesse esforço conjunto, com a participação de fato dos 3 setores, para resgatar esse ambiente de trabalho em que a gente tenha satisfação, orgulho de fazer parte, agradecendo a todos aqueles que confiaram em nós, a todos os docentes, técnicos e alunos que votaram em nós, né? Nós fomos muito bem votados nesses 3 setores, nos 3 segmentos, então a nossa gratidão a esse reconhecimento, a confiança que foi depositada em nós, para que, de fato, a gente consiga fazer o melhor. Então, assim, o meu compromisso, né, a certeza de que nós vamos fazer sempre o melhor e querendo, de fato, tirar o melhor de cada um da nossa comunidade. Eu só tenho a agradecer e muita gratidão pela oportunidade que estou tendo agora de fazer parte da gestão do IQ. Muito obrigada a todos. Professor Sidney? Queria só complementar, né, e agradecer a todos o apoio que a gente teve nessa campanha, o incentivo, né, e essa oportunidade, né, a oportunidade de, como a Denise disse, de retornar, né, de dar de volta o que a gente recebeu durante esse tempo todo, né. Então, é contribuir com a instituição. Essa ideia é muito legal, né? E eu queria deixar como recado para as pessoas entenderem mesmo o que é o nome da nossa chapa, né? Participação ao público. As decisões têm que ser compartilhadas, né, por docentes, servidores e estudantes. É só juntos, né, que a gente vai poder enfrentar esse pesadelo que a gente está vivendo, aprender lições, né, e definir juntos os rumos dessa instituição gigante que tanto a gente ama, né? Vamos lutar juntos para um ensino público gratuito e de qualidade. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade da gente falar aqui para a nossa comunidade. É isso. Eu que agradeço você, professor, então, me despeço de você. Obrigado por participar com a gente hoje aqui deste bate-papo e sucesso na gestão. Obrigado. Professora Denise, também agradeço demais a sua participação, suas contribuições e boa sorte aí ao lado do professor. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Esta edição está chegando ao fim, mas você pode rever esta entrevista e outros conteúdos da TV Unesp no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.